Hey, what's up guys? How are you? Welcome to another video. Hoje eu vou passar para vocês um guia completo e fácil de você seguir para você aprender inglês sozinho em casa. Na verdade, esse guia são 7 métodos, é um conjunto de 7 métodos que se você aplicar todos certinho, o seu inglês vai dar um salto que eu não consigo nem pensar. E é claro que o melhor dos métodos eu guardei lá para o fim do vídeo. Então para conhecer todos, fica aí só um pouquinho. Mas tem uma coisa, eu não tenho pretensão de pensar que todos vocês que vão assistir esse vídeo também vão aplicar todos os métodos certinho. Isso porque é uma questão de hábito e tá tudo bem se você não conseguir aplicar todos, até porque quem não tem o costume de ir lá e pegar e estudar todo dia, não vai ser do nada que vai colocar 7 métodos diferentes lá na sua rotina e conseguir seguir. Nesse caso, escolha um ou no máximo ali uns 2 deles para você seguir. Se você fazer isso fielmente, eu garanto que já vai dar um belo de um resultado. O importante aqui é você começar e eu prometo que todos eles, ou pelo menos a maioria deles, é fácil de implementar e chega a ser até divertido. Mas eu não curto muita enrolação, então bora logo para esses métodos. E o primeiro método é assista coisas legendadas. O contato com a língua é a melhor forma de você melhorar o seu inglês e melhorar a sua fluência, isso não tem dúvida nenhuma. E na minha experiência você até pode aprender vocabulário, gramática e tudo mais em uma escola de inglês. Mas isso não vai adiantar de nada se não for incorporado na sua rotina. Você vai acabar esquecendo, não vai lembrar das palavras, vai dar branco na hora de falar. Você tem que usar esse conhecimento fora da sala de aula também, senão não adianta de nada. É por isso que muitas vezes as pessoas vão lá, fazem 5 anos de escola e depois de 6 meses esqueceram tudo do inglês e não conseguem falar mais nada. E a culpa nem é do método de ensino daquela escola em específico, mas sim a falta de incorporação da língua no seu dia a dia e na sua rotina. E é aí que assistir as coisas legendadas entra. Isso vai te ensinar a soar mais natural no idioma e vai aprender também expressões e coisas que você não aprende em uma escola de inglês. E além de tudo, ainda vai melhorar muito o seu listening. Então quando você for viajar vai ser muito mais tranquilo para você conseguir falar com as pessoas, porque aí pelo menos você vai conseguir entender o que elas estão falando para você. E aí, quando você já se sentir mais confortável com o idioma, você vai começar a assistir com a legenda em inglês. Então vai estar o filme ou a série passando lá em inglês e a legenda também em inglês. E quando você começar a fazer isso, o seu inglês vai para outro nível, sério mesmo. E antes da gente passar para o próximo método, eu preciso falar uma coisa, alertar vocês sobre esse negócio de assistir coisa legendada. Tome cuidado com a série ou com o filme que você vai pegar para estudar o inglês. Isso porque se você pegar alguma de época, por exemplo Game of Thrones ou então o Peaky Blinders, que está muito na moda agora, você vai ver muitas expressões lá que não são usadas hoje em dia. É a mesma coisa de você pegar, sei lá, uma novela ali brasileira, daquelas de época, e comparar a linguagem com a que a gente usa agora. Não tem nada a ver. E o segundo método é jogue jogos em inglês. Essa daqui vai para o pessoal gamer, principalmente aqueles que gostam de jogos com uma história mais elaborada. Por exemplo, The Last of Us, que eu ainda nem tive a oportunidade de jogar, mas eu já sei que é um baita de um jogo. Experimenta jogar isso em inglês. Você pode até levar mais tempo para avançar no jogo, mas eu tenho certeza que isso vai valer a pena depois. Quando eu era criança, eu ajudava o meu irmão a jogar Silent Hill ou Resident Evil. E aí, como o meu irmão é 5 anos mais velho do que eu, ele que jogava e eu ficava com o dicionário ali do lado dele, procurando as coisas, procurando o que tinha que se fazer no jogo. Porque esses 2 jogos em específico, eles têm uma história muito bem elaborada e eles têm uns puzzles que você precisa entender o que está falando ali para conseguir resolver. Além disso, a gente jogava um jogo chamado Mu Online, que era um jogo global, então tinha gente de todos os cantos do mundo. E lá a gente tinha que fazer negociações de itens com pessoas que falavam em inglês. E aí eu tive que aprender também muito mais no inglês para poder falar com essas pessoas e negociar os itens lá do jogo. E para você ter uma ideia de como esse método de estudar inglês com os jogos realmente funciona, eu só fui entrar em uma escola de inglês, tipo oficial assim, estudar mesmo inglês, quando eu tinha 20 anos. Eu estudei por um método chamado Callan Method. Esse método tem 12 livros no total.
e eu entrei já lá no 9º livro, sendo que antes disso meu maior contato com a língua inglesa tinha sido por meio dos jogos. Hoje em dia, a grande maioria dos jogos já tem não só a tradução da parte escrita, mas também a dublagem em português. Mas resista à tentação de jogar isso em português e eu posso te garantir que vai valer a pena. Terceiro método, aprenda aos poucos. Esse método aqui é bem interessante e é muito bom para você aprender um vocabulário, vai melhorar muito o seu vocabulário. Infelizmente, ele não é um método que pode ser usado para ajudar na construção de frases. E ele consiste na busca da tradução das coisas que você não sabe a tradução em inglês, não sabe como falar em inglês. Por exemplo, agora eu estou na sala. Então eu vou pegar tudo que tem aqui na sala e pensar na tradução de todas as palavras. Por exemplo, ali tem um quadro, ali tem uma cortina, eu estou em cima do sofá, tem um tapete, tem um abajur, tem fotos, tem uma televisão, tem uma estante. Então tudo isso, quando eu não souber a tradução, eu vou lá, busco no Google Tradutor e aí eu já vou estar incrementando cada vez mais o meu vocabulário. Pode até parecer um método meio idiota, mas se você parar para pensar, quando a gente é criança, é assim que a gente aprende o vocabulário. E se dá certo para criança, vai dar certo para a gente também. E antes de passar para o quarto método, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Isso ajuda muito, é sério mesmo. E além disso, eu tô postando vídeo todo dia. E assim você não vai perder nenhum dos vídeos. E fica aí só mais um pouquinho que eu já vou pro 7º método daqui a pouco, que é aquele melhor método que eu falei pra você antes. Mas o quarto método agora é use o Google Imagens. Esse aqui, ele é bem simples e ele é perfeito de você combinar com o terceiro método, que é aquele de aprender aos poucos. Tenha o costume de procurar as coisas que você não sabe em inglês lá no Google Imagens, porque aí o seu cérebro ele vai fazer a conexão entre o que é aquilo na vida real e a tradução daquela palavra. O quinto método é aprenda com músicas. E para te ajudar a fazer isso, para ter os detalhes completos de como fazer isso, eu gravei um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima e também o link na descrição. Mas em resumo, esse método dá certo porque quando a gente ouve uma música, uma parte do nosso cérebro relacionada com o prazer é ativada. E aí fica muito mais fácil e mais gostoso de aprender o inglês. O sexto método é leia textos, notícias e livros em inglês. Eu nem vou me estender muito nesse método aqui porque o vídeo já tá ficando meio grande. Mas você consegue perceber como ele é importante na criação do vocabulário e também no aprendizado da gramática. E também é a melhor forma de se aprender uma linguagem formal. E agora sim, o 7º método e o mais eficaz. Tenha um cronograma de estudo e seja consistente nele. Tenha o compromisso de seguir ele. E esse aqui é o mais importante porque, na verdade, assim, independente do método que você usa para estudar, se você não ter consistência nele, não ser comprometido em aprender, você não vai aprender. Não adianta. E na maioria das vezes, quem estuda inglês através de uma escola, por exemplo, de uma escola formal de inglês, o maior problema de não se aprender nem é do método que a escola ensina, mas sim da falta de comprometimento. E aí o cronograma vai te ajudar a se manter empenhado no estudo da língua. E eu vou até estender isso para um conselho, na verdade. Faça isso para tudo na sua vida. Faça um cronograma diário do que você tem que fazer e eu garanto que você vai ter muito mais produtividade do que normalmente. E além de tudo, ainda vai conseguir se manter mais motivado para fazer as coisas. E lembra que eu falei antes para você escolher um ou no máximo 2 métodos? Então, escolhe esse aqui, por favor, escolhe esse daqui e siga ele. E junte com mais algum outro dos que eu falei antes. Pode ser até o de assistir série, que é o mais legal. Eu garanto que se você combinar essas duas coisas, o seu inglês vai ficar maravilhoso. Mas se você quer melhorar mesmo o seu inglês, então você tem que juntar esse 7º método do cronograma com algum método mais robusto de ensino de inglês. Se você fizer isso, a fluência ela acaba sendo inevitável, é só questão de tempo mesmo. E quando eu falo de um método robusto, eu estou falando, por exemplo, de escolas de inglês. Só que geralmente essas escolas são muito caras. Mas nas minhas pesquisas pela internet eu encontrei um e-book chamado Jornada do Autodidata em Inglês. Esse e-book está bem em conta agora. E além do e-book tem também o grupo secreto lá, né, um grupo exclusivo para quem comprou ele, que é um grupo de conversação em inglês. Só que agora eles estão em expansão e aí vai ter gravado videoaulas e também todas as frases que estão presentes lá no e-book vai ter o áudio delas. Fora lá, né, todos os bônus que eles já oferecem. Então vai manter o que já tem e vai ser incrementado mais essas coisas ainda. Quando eles lançarem essa atualização, o preço vai aumentar.
Só que quem já comprou antes, quem já comprou agora, vai ter acesso a tudo que vai ser atualizado. Então eu sugiro que você compre agora pelo preço mais baixo, e aí você não vai precisar comprar depois, porque você vai ficar com vontade de comprar depois pelo preço mais alto. E se você tiver dúvida para entender a gramática explicada lá no e-book, eu vou deixar também aqui o link do meu Instagram, que é @gabrielbecker.inglês, e aí você me chama lá no direct que eu te explico as dúvidas, eu mando até um vídeo se precisar. Eu vou deixar o link na descrição para você acessar esse e-book e ver como que funciona. E vou finalizar o vídeo por aqui porque já tá ficando muito grande, inclusive ele já cortou o vídeo até no meu celular. That's it for today, guys. See you next video.